Prontinho. Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui no Projeto Piracanjuba. Hoje, entrevistando o Dr. Marcos Chiba. Vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia e sobre alguns assuntos relevantes e interessantes do nosso município. Primeiramente, boa tarde, Dr. Marcos. É um prazer enorme estar com você aqui. Reforçando sempre, primeiro, tenho uma admiração profunda. O projeto Piracanjuba, ele surgiu assim de uma necessidade muito grande que a gente tem voltado ao meio ambiente, mas hoje nós trabalhamos bastante com a comunidade, com tudo aquilo que a gente possa reforçar a nossa cultura, e como agora o assunto da vez é a saúde, a gente achou muito interessante chamar um especialista no assunto para conversar um pouco com a gente. Inicialmente quero presentear com um adesivo do projeto e um puxa-saquinho do projeto. Isso daí é uma das ações que a gente tem, que é uma das coisas que a gente ajuda para manter o meio ambiente saudável. Nós vamos te fazer algumas perguntas e primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Dr. Marcos Chiba? Obrigado, André, pelo convite, obrigado pelo especialista, mas eu sou apenas o médico da família, atendo aqui na emergência também, faço ultrassom. E assim, tô trabalhando na linha de frente, a gente tem visto muita coisa, a gente estuda muita coisa, mas ainda falta bastante ainda para ser um especialista no assunto. Mas a gente conhece um pouco mais do que aquilo que é se falado, divulgado nas grandes mídias, na televisão e nos WhatsApp da vida. Então, assim, eu adorei, gostei muito do convite e estou aqui para tentar ajudar a esclarecer um pouco mais sobre várias dúvidas, vários aspectos, e esclarecer sobre algumas fake news e sobre o assunto em geral, o que a população tiver dúvida, quiser mandar também, a gente está aqui para tentar debater hoje sobre esse assunto aí, que tem tudo a ver, né? O meio ambiente e a saúde não tem como não estar interligado um com a outra, né? A saúde, se o meio ambiente não estiver bem cuidado, não tem como a gente estar num ambiente saudável, e a gente também não tem como cuidar do meio ambiente sem cuidar da saúde das pessoas também. Exatamente. E aí, reforçando para todos que quem quiser mandar alguma pergunta para a gente, nós vamos ter um tempinho, vamos estar ao vivo, né? Então vocês podem mandar nossas perguntas que nós vamos respondendo ao vivo aqui no decorrer da entrevista. Então nós vamos fazer algumas perguntas, doutor. Muitas das perguntas elas foram enviadas por algumas das pessoas que acompanham as nossas ações do projeto e nós percebemos assim muitas dúvidas e muitas dúvidas bem comuns. Estava conversando com o doutor aqui no começo. E primeira pergunta, né, isso é comum, e inicialmente também, dar os parabéns aos profissionais da saúde, os verdadeiros heróis desse nosso país, desse nosso mundo, que se tem uma coisa que essa pandemia trouxe de bom, se é que a gente pode falar que tem alguma coisa de bom nela, foi mostrar quem realmente são os nossos heróis. Né? Há um tempo onde falaram que uma Copa do Mundo não se faz com hospitais e sim com os estádios, né? Eu acredito que hoje a gente tem como ver que se tivessem sido investido mais em saúde, se os nossos médicos tivessem sido mais valorizados, os profissionais da saúde tivessem sido mais valorizados, talvez, não que a gente não fosse sentir tudo isso, mas que talvez a gente pudesse ter um impacto bem menor e com condições maiores, né? E aí eu perguntei sobre como é que está o vírus aqui em Paulo de Faria, na nossa região, se os lockdowns da vida têm surtido efeito, né? E ele me respondeu que surte efeito sim, não é um efeito imediato, mas surte, né? E é por aí, né, doutor? Sim, sim. Bom, como é bem conhecido já da maioria das pessoas, a gente entende que o ciclo da doença, o período que a pessoa tem contato com o vírus até ela se curar dos sintomas, dura em média de uma semana, 15 dias, até 20 dias, do período que a pessoa se contaminou até o período que ela vai se curar completamente. Como existe esse período de 20 dias, a partir do momento que qualquer município adota uma medida de lockdown para poder barrar a pandemia, a gente tem visto que todo município, quando vai adotar, ou estado, ou algum país, vai adotar quando? Eles adotam quando está com um número de casos muito alto, tem muita gente contaminada. Então eles adotam o lockdown e a gente só vai ter o reflexo desse lockdown 2 semanas depois. Né? A gente bem claro isso, bem estabelecido.
qualquer cidade, qualquer estado ou qualquer país que adotou o lockdown, os efeitos desse lockdown, quando bem aplicado, eles se refletem e vai se demonstrar em números, em geral, 2 semanas depois. Da mesma forma, toda vez que o país, o estado, o município abriu ou relaxou as medidas de restrições, né, desse lockdown, deixou circular mais pessoas, o vírus começa a subir também, em geral, 2 semanas depois que se abriu. Então, leva um certo tempo para a gente perceber essas alterações e fica aquela sensação de que talvez não tenha surtido efeito por causa dessa demora. Só que sim, o lockdown é eficiente, isso está provado, mais do que comprovado em todos os lugares, entendeu? A China é o principal país que controlou a pandemia logo no começo e justamente porque lá é um país que se faz o lockdown de verdade, entendeu? Todo mundo viu na televisão, a partir do momento que a China falou assim, aqui está o lockdown, foram 30 dias de lockdown, que você não via um cachorro na rua, entendeu? É óbvio que o sistema de governo lá, que é diferente daqui, lá não é uma democracia, o poder lá sobre a população é muito maior. Lá se o governo falar, você não vai sair na rua, você não vai sair na rua, ponto final, você não tem que discutir nada. Agora aqui fica essa questão, não, é meu direito de ir e vir, e fica aquela eterna briga. Não, eu preciso trabalhar, óbvio, todo mundo precisa trabalhar. Porém, para barrar a pandemia antes do surgimento da vacina, comprovadamente era um lockdown. Importante também você saber que para você trabalhar você precisa estar vivo. Né? Então e com saúde. Prezar e com saúde. Então a gente tem que prezar primeiro para a nossa saúde, para que a gente tenha condições depois da gente exercer as nossas funções. E não é uma questão de achar certo ou errado. É uma questão de necessidade pública. Né? Tem-se visto que o lockdown tem surtido efeito e por enquanto é o que nós temos. E a vacinação. Vamos lá então, doutor. Fizeram algumas perguntas para a gente. Algumas delas eu consegui encaminhar antes. Primeira pergunta, qual é a diferença entre vírus e bactéria? Isso, o pessoal pergunta muito isso daí porque a pandemia agora do coronavírus é provocada por um vírus. E a diferença assim, básica entre um e outro é que a bactéria é um organismo vivo, ele é unicelular, ele tem material genético, DNA e RNA, na maioria das vezes, né? E a bactéria, ela possui toda a estrutura básica para poder sobreviver por ela mesma. Ela mesma consegue se reproduzir com outras bactérias, mas ela não necessita necessariamente de invadir uma célula. O vírus, existe uma discussão para saber se ele é considerado um ser vivo ou não, mas é um tipo de ser muito mais simples que uma bactéria, que só possui um tipo de material genético. Na maioria das vezes ele só possui o RNA, e ele é parasita exclusivo, ele necessita de invadir células para poder se replicar e poder seguir a vida dele, do vírus. Então, assim, todo vírus ele precisa invadir outras células para poder se perpetuar. E o coronavírus não é diferente, ele precisa fazer isso. E a diferença principal, básica, assim, entre esses dois tipos de patógeno que causam doença no ser humano seria... Seria essa, né? Agradecendo também as pessoas que enviaram perguntas para a gente, a Adriana Barbosa, a Kelly Mairisa, e o pessoal que estiver interessado em mandar perguntas. E já vou pedindo para todos vocês pedindo desculpas inicialmente, o estúdio está em fase de teste ainda, nós estamos iniciando nossas atividades agora, vamos evoluir bastante ainda, vamos ter um som com melhor qualidade, vamos ter uma captação de vídeo melhor. Quem puder compartilhar as ações do nosso vídeo, jogar aí no seu Facebook, no seu Instagram, para que a gente possa atingir uma quantidade maior de pessoas, nós vamos agradecer bastante. Vamos lá então, doutor. Como é que a gente pega esse vírus? Bom, está comprovado que a principal forma de contágio do vírus é pelo ar e por contato com substância, por secreção nasal, oral, por gotículas que saem do espirro, da tosse, né? Um dos principais sintomas, inclusive, são sintomas respiratórios, mas já está bem estabelecido também que em alguns pacientes o coronavírus não causa esses sintomas respiratórios e mesmo assim essas pessoas transmitem pelo ar que ela exala. Então o principal meio de contágio, né, de se contaminar, é pelo ar. Por contato com gotícula, com aerosol que sai da nossa boca, ou quando a gente espirra, quando a gente tosse ou quando a gente conversa.
Ou seja, então é importante manter o distanciamento social, Uso da máscara, né, o uso da máscara, proteger a si e ao próximo. E o álcool gel. É muito importante falar isso porque, assim, não tem prova maior do que essas medidas de álcool gel, máscara, lavar a mão, sempre. Não tem prova maior de que isso funciona do que nós, profissionais da saúde. Se isso não fosse a principal forma de barrar o contágio, todos os profissionais da saúde iam estar contaminados. Porque uma coisa é a população em geral que tem contato na rua com o vírus. Outra coisa é a gente estar na linha de frente, tem contato todo dia e toda hora com o vírus, entendeu? E a gente não se contamina todo dia. Entendeu? Óbvio que muitos funcionários se contaminaram, muitos enfermeiros, muitos médicos se contaminaram, porque o nível de exposição nossa é muito grande, a carga horária que a gente trabalha é muito excessiva. Mas assim, de novo, prova maior de que álcool gel, máscara, lavar as mãos, ter boas práticas de higiene e distanciamento social funciona, são os profissionais da saúde, entendeu? Porque senão, se o vírus burlasse tudo isso e isso não tivesse feito, a gente tinha se contaminado muito, muito. E aí, não ia existir mais funcionário da saúde sem ter se contaminado. Que já se preveniu há muitos anos, né? A Nayara perguntou se... Como é que eu estou procurando aqui? Tá, enquanto você acha a pergunta, tá? Uma maior prova disso também, eu acho estranho o ser humano. Você vai hoje num lugar onde o pessoal cria galinha, porco, boi, cavalo, e eles têm assim um cuidado monstruoso para você entrar, para você sair com uso de máscara, para não contaminar, né? E o pessoal tem tanta preocupação assim com uma coisa como essa, e quando é para se proteger, o pessoal em si não se protege. A Nayara Salles quer saber se, para esclarecimento geral, as pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina, elas estão imunizadas? Olha, elas estão imunizadas a partir de 2 semanas depois da segunda dose. Isso é estabelecido. Porém, a gente precisa dizer que nenhuma vacina é 100% eficaz. Nenhuma, entendeu? Nem as que já existiam há muitos anos, nenhuma é 100% eficaz. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque não é que a vacinação tem o seu efeito, e depois eu vou falar um pouco sobre 2 cidades que já fizeram seus estudos e tem os números aí para mostrar para todo mundo. Ela deve ser aplicada, todo mundo tem que tomar vacina, só que a gente não pode incorrer no erro também de falar que todo mundo que tomou a vacina vai estar imunizado. Não vai. Existe, dependendo da vacina que as pessoas tomaram, existe um número de pessoas que por alguns motivos elas não estarão imunizadas. E isso é para qualquer vacina. Existem pessoas que não faz a soroconversão, que a gente fala. Uhum. Mesmo tomando a vacina, tomando 2 doses, depois tomando reforço, o sistema imunológico dessas pessoas não cria anticorpos contra a doença. Isso é uma coisa individual de cada pessoa. Então, assim, junta-se a isso, ao fato de que essas vacinas foram criadas de uma maneira muito rápida, em apenas 1 ano. Então, assim, a gente tem sim ainda vacinas que estão sendo aplicadas que elas têm um nível de eficácia um pouco baixo, mas mesmo assim, já vou falar agora, por exemplo, a Coronavac é uma das vacinas que tem a menor eficácia desse grupo de vacinas que está sendo aplicado no Brasil. Porém, a cidade de Serrana, ali na região próximo a Ribeirão Preto, se não me engano, foi a primeira cidade brasileira a se fazer um estudo com a Coronavac. Aplicaram a Coronavac tentaram aplicar em maior número de pessoas. Se não me engano, aplicaram em 70% a 80% da população de Serrana. Só a Coronavac. E só com a Coronavac, eles conseguiram reduzir, depois de 2 meses da aplicação, em 95% o número de morte. Só com a Coronavac. Entendeu? E só com a Coronavac, eles reduziram em mais de 80% o número de internação em hospital. 85%, se eu não estiver enganado. Então, assim, mesmo com uma vacina com uma eficácia não tão alta, eles conseguiram resultados excelentes, entendeu? Então, assim, não é porque não é todo mundo que não vai ficar imune que a população tem que deixar de se vacinar, entendeu? É um fato que não é 100% das pessoas que ficaram imunes, mas também é um fato que quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais rápido a gente vai conseguir controlar essa pandemia. Entendo. Quer dizer, nenhuma vacina é 100%. Nenhuma. E justamente por esse número de fatores, entendeu? O fator da vacina, o fator da imunidade das pessoas, porque
A gente tem uma população muito miscigenada. Sim. Entendeu? A população brasileira é diferente da europeia, da americana, da africana, da oriental. A população brasileira junta um pouco de DNA de todo mundo, do mundo inteiro praticamente. Então, é muito mais complicado ainda. Existe, né? Esse outro fator também. E também aproveitando para a gente valorizar, para a gente dar os parabéns para a ciência, né? Que de uma forma geral foi campeã também, por tão pouco tempo. Existem vacinas aí que eles estão pesquisando há 30 anos para lançar a vacina. Essa foi, assim, a top de caixa, né? Uhum. Se eu sentir algum sintoma, o que eu devo fazer? Hoje aqui em Paulo de Faria e em todos os municípios do Brasil inteiro, e claro, eu posso falar que é do mundo, existe em toda a cidade, em todo hospital, um setor específico para atendimento de sintomas gripais. Então, assim, a partir do momento que você sentiu algum sintoma, algum resfriado, algum sintoma que você acredite que seja um resfriado, uma gripe ou propriamente o Covid, porque a gente não pode incorrer de falar que o Covid tem um grupo de sintomas, porque trabalhando na linha de frente há mais de um ano, a gente já percebeu que alguns pacientes não apresentam sintomas clássicos. Mas assim, a partir do momento que você acredita ou tem algum sintoma desses que eu falei, é só procurar o setor específico na Santa Casa que atende a ala respiratória. Tá? A Santa Casa tem lá sinalizado que é uma ala específica de pacientes com sintomas de Covid. É só ir até lá. Sempre é lá. Tá? Qualquer sintoma respiratório tem que ir para a Santa Casa. Ou seja, independente da gente achar que está com uma gripe simples, independente da gente percebeu que é algo respiratório, está tendo algum desconforto, o mais importante aí, não só para se proteger, como proteger as pessoas também, né? Então, sim. Então na sua casa. Se eu positivar, como eu sei se eu vou agravar ou não? E isso é uma pergunta que quem conseguir responder, provavelmente, se alguém conseguir, vai ser o Prêmio Nobel da Medicina. A gente não consegue, até o momento, prever que paciente que vai evoluir com sintoma grave. A gente sabe que é um grupo mínimo de pessoas, entendeu? Por que que existe a pandemia hoje do coronavírus? Ela existe exatamente porque a maioria das pessoas que se contamina nem tem sintoma. Essa é a razão para o vírus ter se espalhado tão rápido e ter surgido a pandemia. É exatamente por isso. Porque se o vírus desse sintoma em todo mundo, se o vírus fosse evoluir para a gravidade para metade das pessoas, seria muito fácil você identificar onde está a doença, isolar e acabar com a doença. Exatamente pelo fato de acredito que quase 90% das pessoas não ter sintomas e passar pela doença sem sintomas, é por isso que existiu a pandemia. Só que quando a gente fala que 2,5% a 5% das pessoas vão ter sintomas graves, numa população que nunca teve a doença, esse número é muito grande, entendeu? Então, ainda a gente não consegue prever quem que vai evoluir. A gente já consegue, através de alguns sinais, de alguns exames, ver quem está evoluindo para a gravidade. Mas falar, a partir do momento que a pessoa positivou no exame, quem vai evoluir, a gente não sabe, a gente não consegue. E parte também do princípio que todas as outras doenças, né? Está no início, ou você percebeu, você está com muita desconfiança, corre no médico, Sim. que é muito mais importante você tratar desde o início. Sim. Né? Sim. Existe tratamento precoce? Se existe, por quê? Aí, assim, tratamento precoce existe? Existe tratamento precoce. O que não existe é efeito de cloroquina, ivermectina. Esses medicamentos não têm efeito comprovado contra a doença. Cloroquina, hidroxicloroquina, não existe. Oxford está fazendo um estudo recente, a semana passada eles começaram um estudo lá para pesquisar a ivermectina. Mas por quê? Porque é assim que funciona a ciência. Entendeu? Existe uma suspeita de que alguma coisa possa ter efeito. Então a ciência vai estudar. E eles estão estudando justamente para isso. Se ficar comprovado, todos os estudos anteriores a esse de Oxford, a maioria deles, né, não todos, a maioria deles de universidades, de centros de ciência importantes, comprovaram que não tem efeito. Oxford decidiu fazer o estudo deles. Então vamos aguardar o estudo dele também para saber se não. Agora, no que consiste o tratamento precoce? Para aquele paciente que fez o teste, está positivo, não tem sintoma, não existe tratamento nenhum. Não tem necessidade de tomar nenhuma medicação. Para aquele paciente que fez o exame, começou com sintomas,
e está positivo, a gente vai tratar os sintomas que ele está tendo. Se ele está tendo febre, se ele está tendo dor no corpo, se ele está tendo uma coriza nasal, se ele está tendo tosse. Então, o tratamento precoce ou o tratamento inicial é sintomático para aquilo que o paciente está direcionado para aquilo que o paciente está sentindo. A partir do momento que ele começou a evoluir para a gravidade, aí existe um próximo passo do tratamento que a gente precisa saber se ele está ou não fazendo uma hipóxia silenciosa, que é aquela queda da saturação de oxigênio, e a partir daí orientar se tem ou não necessidade da internação. Entendeu? Porque, para falar em tratamento precoce, a gente precisa entender que a doença possui 3 fases. A fase inicial, que é a fase de replicação viral, que é a partir do momento que a pessoa entrou em contato com o vírus e o vírus começa a se multiplicar no corpo da pessoa, seria a fase inicial da doença, é quando a pessoa tem os primeiros sintomas da doença, que é aquela sensação de mal-estar, aquele início de sintoma de resfriado, parece que o nariz está entupido, dependendo da cepa de vírus, a gente já percebeu também que tem alguns sintomas diferentes. Tá? Assim, existe vírus, né? Cepa de vírus diferente, que provoca alguns sintomas diferentes. Então, a primeira fase da doença seria esse, de alguns sintomas semelhantes a um resfriado ou a uma gripe. A partir daí, mais de 90% das pessoas vai evoluir para a cura e não vai ter mais nenhum sintoma. Algumas pessoas vai ter a perda do paladar, a perda do olfato, algumas não. E aí se inicia a segunda fase da doença. E essa segunda fase da doença, essa sim, só acontece naquelas pessoas que vão evoluir para os sintomas graves. Entendeu? A segunda fase da doença, que é uma resposta imunológica contra o vírus do corpo nosso, contra o vírus exagerado, entendeu? O corpo de certas pessoas responde de forma exagerada contra o vírus. E essa resposta inflamatória é que causa os sintomas de gravidade, que aí seria a hipóxia silenciosa, que é a pessoa ter baixa oxigenação no sangue e inicialmente não ter falta de ar, sabe? Ela se sente muito cansada, ela se sente muito fraca e sem perceber ela tá com uma oxigenação, uma taxa de oxigênio no sangue baixa. Isso aí seria a segunda fase da doença. E aí, nessa segunda fase, dependendo do que se faz do tratamento ou do próprio organismo da pessoa, ela se resolve e evolui para a cura. Outras vai evoluir para a gravidade e com a necessidade de intubação, de uma UTI, de oxigenoterapia por um período prolongado, e aí evolui para a última fase, que é a fase de resolução e cicatrização daquilo que aconteceu na fase 2 da doença, que era a fase de gravidade. A Suziane perguntou como surgem as variantes do vírus. As variantes do vírus, elas surgem com essa alta taxa de circulação dos vírus que já existem na população. Porque, por que surge as variantes? É porque existe o vírus, para se replicar, ele precisa ficar invadindo célula humana, ele começa a invadir célula humana, ele começa a invadir. A partir do momento que ele começa a encontrar resistência de alguns seres humanos que já têm uma imunidade inata, já tem resistência de algumas pessoas que já foram vacinadas, já tem resistência de algumas pessoas que já foram contaminadas, o vírus começa a procurar certos mecanismos para burlar essa resistência. E aí, nessa do vírus tentar burlar a resistência que ele começa a encontrar, não dá para saber se essa mutação existe a partir desse momento, ou se é uma seleção natural. Só que assim, é sabido que as variantes surgem quando encontram um campo desse jeito, né? Um exemplo muito claro, mas muito claro, foi a cidade do Amazonas, né? Aqui no próprio Brasil. Foi a primeira cidade que teve a explosão de casos aqui no Brasil ano passado, mais ou menos no meio do ano. Teve muito caso, todo mundo lembra daquelas imagens de fila em hospital, de ter fila até em funerária, de não ter mais nem vala para poder enterrar a população no meio do ano passado. Então, assim, lá houve uma contaminação muito grande o ano passado. E o que aconteceu? Não se adotaram medidas de distanciamento, de controle sanitário, não se adotou nenhum tipo de rastreio. Eles acreditaram que, por já ter se contaminado muita gente, eles estavam com a tão falada no momento agora de imunidade de rebanho. Eles acreditaram nisso. Acreditaram que por ter se contaminado muita gente, eles estavam livres. O que aconteceu? Manaus é uma cidade que recebe muito turista também, né? Por ser a Zona Franca e tudo mais.
começou a vir vírus de vários lugares do mundo, continuou, na verdade, né? E aí chegou uma hora, surgiu uma outra cepa lá em Manaus, a chamada P1, que causou como se fosse uma nova pandemia, muito pior do que a pandemia do ano passado. Então, assim, as novas variantes, elas surgem exatamente quando a gente deixa de fazer o que a gente deveria fazer, tá? E a vacinação, né? Se a gente tivesse se vacinado, se o vírus chega, uma nova cepa chega e encontra uma população muito vacinada, ele não vai conseguir invadir. Que foi o caso da cidade serrana, que fez a imunização no começo desse ano, se eu, salvo engano, começou em dezembro ou janeiro desse ano, em março, abril, eles já estavam todos imunizados e lá eles não sofreram com a P1, não sofreram com outras variantes, entendeu? Até hoje eles estão, assim, relativamente bem. Uma outra cidade que fez a mesma coisa, só que com outra vacina, ela fez com a AstraZeneca, foi a cidade de Botucatu. Botucatu fez o mesmo experimento de Serrano, só que com outra vacina. E agora já, assim, antes de terminar o estudo, eles já estão vendo uma taxa de redução na mortalidade maior que 70%. Entendeu? Então, assim, a vacinação e as medidas de conter o vírus são essenciais. É como excesso também, né? Como o antibiótico, por exemplo, né? As pessoas, então. A pessoa toma antibiótico demais, de repente chega num ponto que ela já não faz efeito, né? Isso, exatamente. E justamente por causa dessa cultura do país nosso ser formado por uma quantidade tão grande, né? De países, né? A gente pode dizer que talvez ele tenha aqui dentro uma possibilidade maior de se reproduzir. De encontrar um ambiente fértil para o surgimento de outras variantes ainda mais contagiantes e mais letais. Mais alguma pergunta daí, Mariana? Então vamos daqui. Se eu tomar a primeira dose, eu já estou imunizado? Não, imunizado não. Você já está protegido, a gente já sabe que existe uma certa proteção a partir da primeira dose. Mas imunizar de maneira alguma. De maneira alguma, e a gente pode até falar assim, a primeira dose, ela reduz a taxa de sintomas graves, mas ela não evita que o paciente evolua para sintoma grave, e infelizmente a gente já sabe também que ela não evita que evolua, o paciente vai a óbito, dependendo, óbvio, de como ele vai responder à infecção, das comorbidades que ele já tem, mas de maneira nenhuma. Com a primeira dose, não. Pode acontecer da pessoa ter alguma complicação, mesmo tendo tomado a segunda, como a primeira dose, também. Mas diminui bastante as possibilidades, né? Diminui muito os sintomas, diminui muito a taxa de mortalidade. Vamos lá. Pergunta da doutora Adriana Barbosa. Doutor Shiva, por que os jovens que geralmente são assintomáticos ou têm apenas sinais de gripe precisam se proteger, não se aglomerar e ficar dentro de casa? Exatamente pelo início da nossa conversa que a gente falou. Por que a pandemia existe? Porque existe um grande número, a maior parte deles, de pessoas que têm poucos sintomas ou não têm nenhum sintoma, e são eles que estão fazendo o vírus circular e continuar chegando em gente que vai morrer, entendeu? Se a gente pegar a população de Paulo de Faria, que tem mais ou menos 9 mil pessoas, se todo mundo se contaminasse aqui, é esperado que 1,5%, 2% da população morra, entendeu? Para quem está fazendo conta, isso é só número, mas para quem perdeu um pai, uma mãe, uma filha ou irmã, pode ser um só. Uma morte é muito, entendeu? Então, exatamente por isso. Se o jovem não tem sintoma ou tem sintoma leve, ele tem que se preocupar com o vô, com a avó, com a tia, com a mãe, com o irmão, com o vizinho, com alguém que vai se contaminar por causa dele, vai se contaminar pela falta de cuidado dele e vai fazer alguém continuar morrendo ou precisando de oxigênio, porque também existe as sequelas do Covid, entendeu? Não é só a morte ou só a cura. Existe, na verdade, um número muito grande aí de pessoas que estão no meio do caminho que está dependendo de oxigênio, que teve um AVC, que teve um infarto e que continuou vivo, entendeu? Então, assim, que está com sequelas dessa doença e que vai viver e continuar vivendo. Muito importante a gente guardar uma coisa que ele disse aqui agora, que é o seguinte: a porcentagem do todo pode ser muito pequena, mas não coloque isso na sua cabeça como se fosse assim, eu vou fazer um concurso, quantas vagas eu preciso? Eu preciso de uma.
A porcentagem é pequena, mas ela é pequena quando é para o outro. Quando é para a gente, que seja um é muito. É o que eu falei. Então, proteja-se e proteja os próximos. Outra pergunta da doutora Adriana. Queria saber melhor a questão da eficácia da vacina. É verdade que nem todos que vacinam estão imunizados? E podem pegar e transmitir a doença? É verdade, né? A gente já falou um pouco sobre isso. É verdade, sim. Existem vacinas que têm uma eficácia baixa. A Janssen, que é a vacina que o pessoal, eu quero tomar essa, que é uma dose, que não sei o que, ela tem uma eficácia de 85%, por exemplo. Então, significa que num grupo de 100 pessoas, 15 não vão estar imunizadas. Mas, de novo, não é isso que determina o quão bom vai ser a vacinação de todo mundo, entendeu? Não é porque a vacina não tem 100% de eficácia que você não vai tomar, e que você não tem que tomar, e que isso não vai ser bom, entendeu? De novo, a cidade de Serrana está lá para qualquer pessoa, é só entrar no site e pesquisar. Qualquer site você vai ver. Serrana fez o estudo com a Coronavac. A Coronavac não tem 60% de eficácia. A Coronavac, se aplicada grosseiramente falando, seria se eu aplicasse em 100 pessoas, falar que 40 não ficaram imunizadas. Mas dessas 40 que não ficaram imunizadas, a gente sabe que 35 dessas 40 que não foram imunizadas não vai morrer da doença. Está comprovado isso, no estudo está ali. Diminuiu 95% a taxa de mortalidade. Entendeu? Então, assim, tem que tomar vacina independente de querer saber agora qual que é a eficácia. Entendeu? Nunca ninguém quis saber a eficácia da vacina da febre amarela, do tétano. Se tinha outras, se tinha mais de uma. Exatamente, nunca ninguém quis saber. E nenhuma delas você pode ter certeza que é 100%, nenhuma. Entendeu? Existem pessoas, de novo, existem pessoas que nem se imunizam tomando doses de reforço dela, entendeu? A própria vacina de hepatite C, a gente tem alguns pacientes que tomaram a vacina de hepatite, tomaram o reforço, tomaram de novo, fizeram outro esquema e o paciente não cria anticorpo. Então, assim, isso é individual de cada pessoa. E não vai ter, dificilmente vai ter uma vacina que é 100%. E a própria história já mostra isso, né? Porque, assim, existem vacinas aí, a gente tava praticamente sem, né? Poliomielite, sim, algumas coisas assim, aí depois saiu uma febre dessas aí agora, de contra a vacina, não vão vacinar, o que aconteceu? E a doença voltou. A doença voltou, o né? sarampo, antes da pandemia da Covid-19, era uma preocupação muito grande com o sarampo, justamente por isso, por causa desses grupos antivacina, né? E na época também do pessoal lá da Venezuela, com uma crise muito forte, o pessoal vindo para o Brasil. Na verdade, o sarampo entrou muito forte no Brasil por causa... Uma das causas foi isso, e a outra causa foi esses movimentos anti-vacina. E aí o sarampo estava se alastrando pelo país. É uma teoria da conspiração também, né? De dizer, eu vou vacinar e vamos instalar um chip dentro de mim. Um chip. Acho que a humanidade evoluiu tanto para chegar num ponto desse. Vamos lá. Existem estudos sobre a reinfecção? Qual é o período? Existe, mas não com muita certeza sobre a reinfecção. A gente admite hoje que o período de uma reinfecção seria de aproximadamente 3 meses. Mas, de novo, na medicina, nada é 100%. Então, assim, acredita-se nesses 3 meses que a pessoa possa se reinfectar, mas... tem alguns relatos de casos de reinfecção um pouco antes. Mas hoje é admitido que o período para a pessoa poder se reinfectar seria de 3 meses. Por exemplo, eu tive a doença hoje, daqui 3 meses eu posso ter de novo. Mas o que vai determinar isso, na verdade, é esse surgimento de novas cepas que a gente falou. De repente a gente está falando 3 meses, mas de repente surge uma cepa nova que ela burla todo o sistema imunológico, inclusive a vacinação, e aí vai te reinfectar com um menor tempo. Então não dá para bater o martelo e falar, é isso e pronto, acabou. Se você teve Covid hoje, daqui 2 meses tiver com sintoma, não vai ser Covid de maneira alguma. Não dá para saber, não dá para afirmar isso. O que é o ideal? Se você teve Covid há 2 meses atrás, há menos de 3 meses e está com sintomas de novo, passa pelo médico, a gente vai pedir exame de novo. É o que eu falo para todo paciente que passa comigo. A minha vontade é que ninguém esteja com Covid. Só que, infelizmente, até esse momento, só existe uma maneira de a gente saber, fazer exame.
E como existe um volume muito grande do pedido desse exame, a gente não consegue soltar o resultado na hora, ou a gente não tem ainda condições financeiras de fazer exames que nos dê o resultado na hora, até porque existe a outra questão de quanto tempo a pessoa está com sintomas e quais exames adequados para ela fazer naquele momento. Entendeu? Lembrando a todos também que essa entrevista depois ela vai estar disponível. Quanto mais a gente puder replicar ela, melhor. Vamos lá, Mariana? Tem uma pergunta do Instagram que é: qual a melhor máscara que devemos usar e reforçar qual que é a maneira correta de usar ela? A melhor máscara que você tem que usar é a que você puder comprar e tiver, e o importante é usar a máscara. Óbvio que uma N95 da vida ela tem uma eficiência muito maior. O que é o ideal? Você não ficar colocando a mão, não molhar, entendeu? Ela está bem vedada aqui na parte de cima para não ficar vazando ar ou entrando, entendeu? E assim, de novo, óbvio que existem as melhores, aquela a N95 ou essas descartáveis cirúrgicas, elas também são muito boas, só que todas elas existe um prazo de uso que você pode usar, tá? Mas o ideal é que você use. Perguntaram outra no Facebook, a Regina de Oliveira. Ela perguntou: por que a obesidade trabalha tanto para combater o Covid? Assim, não é que a obesidade trabalha para combater o Covid. Na verdade, eu acho que talvez o que ela queira ter dito é que por que a obesidade é um fator de risco para a Covid. Entendeu? A obesidade complica, né? Isso. E por que é? Acredita-se que a obesidade ela atrapalha o paciente a fazer a respiração, né? Além de outros fatores, né? Todo paciente que é obeso, ele tem problema vascular, circulatório, tem um triglicérides alto, um colesterol alto, ou um diabetes, alguma coisa assim, que também contribui para levar o paciente a sintomas de gravidade. Então, assim, por isso que todo paciente obeso, ele é já um fator de risco para o paciente evoluir para os sintomas graves. E a mortalidade do paciente que pega Covid e evolui para os sintomas graves é maior justamente por isso, por essa dificuldade que a gente tem naquele paciente que precisa de uma intubação, de algum procedimento invasivo, ser mais difícil nesse paciente obeso. A Mara Cristina perguntou: boa tarde, a transmissão ocorre pela pessoa infectada que expede o vírus em secreção, correto? Sendo assim, o assintomático realmente transmite? De que maneira o assintomático transmite? O assintomático transmite porque não é só por secreção, por catarro, por espirro, entendeu? O paciente assintomático, a gente sabe que ele transmite menos, mas ele transmite. Porque da via aérea, da saliva, da pessoa só de conversar, ele pode transmitir, entendeu? Então, assim, mesmo os pacientes assintomáticos, ele transmite no menor grau, com certeza, mas transmite, a gente sabe que transmite. Tanto é verdade essa transmissão, que tem casos, assim, com o surgimento dessas cepas, no ano passado, a gente percebeu, a gente trabalha na saúde, que era assim, o paciente pegava Covid e na casa tinha 4, 5 pessoas, e às vezes só mais 1 ou 2 pacientes pegavam da casa. Com o surgimento dessa nova cepa, principalmente com essa P1, a gente percebeu que mudou completamente. Geralmente, uma casa de 5, 6 pessoas, quando um pegava todo mundo. Ficava geralmente 1 ou 2 sem pegar. Entendeu? E a transmissão, ela ocorre, uma coisa muito importante de se falar também, que o início da transmissão desses pacientes que são sintomáticos, ele começa de 1 a 2 dias antes do início dos sintomas. Então, vamos supor, eu comecei com sintoma hoje de Covid. Eu falo assim, eu acho que é Covid. Aí eu vou lá, faço o exame e vejo que era Covid. Eu não comecei a transmitir o vírus no dia que eu comecei com sintomas. Eu comecei a transmitir o vírus 2 dias antes de eu começar com sintomas. Então, por isso que é importante, de novo, usar máscara, álcool gel, lavar a mão, mesmo que você está num ambiente sem ninguém com sintoma. Porque você não sabe, entendeu? Isso é tão fato que a maioria das pessoas que... Quando a gente faz rastreio de contato, o paciente chega lá na Santa Casa que está positivo, a gente pergunta, você teve contato com alguém, não sei o que, você estava numa festa? Quando a pessoa fala que, eu fiz um jantar e tinha não sei quem na minha casa. Então, quando ele fala isso,
a gente já rastreia antes, e na maioria das vezes, quando é 1 ou 2 dias antes do início do sintoma, a gente percebe que ele já contaminou um monte de gente ali. Entendeu? Então, assim, não espere que você vai se contaminar só de quem está com sintoma, porque às vezes a pessoa vai manifestar sintoma 1 ou 2 dias depois. Que também não é uma garantia a pessoa ter feito o exame e falar, deu negativo. E ter certeza que pode ser que daqui 2 dias se refaça o exame e der positivo. Exatamente, porque existe uma coisa que a gente chama de falso negativo, que é a pessoa fazer o exame, talvez no dia indevido e ter dado negativo, e ela vai se tornar positiva ainda para o exame. Mas isso é assim até para taxa de gravidez, né? Exatamente. Mais alguma pergunta? A dona Laide, ela perguntou, dadas as circunstâncias atuais, o senhor acredita que a vacina vai entrar no calendário anual? Com certeza. A gente só não sabe, ninguém sabe ainda, se vai ser uma vacina anual. Isso a gente não sabe, porque a gente não sabe por quanto tempo a imunidade da vacina vai durar. Se ela vai durar por 1 ano, se o surgimento dessas cepas ela vai se dar a cada ano, igual ocorre na H1N1. Por que a gente toma todo ano a vacina da H1N1? Porque a H1N1 também é um vírus respiratório semelhante ao Covid, de transmissão igual, só que todo ano surgem cepas novas da H1N1, onde é necessário fazer uma vacina contra as cepas mais letais e mortais da H1N1. Então, assim, aparentemente, com o tanto de cepa que vem surgindo da Covid-19, talvez isso vá acontecer também. Mas, assim, ainda não dá para ter certeza. O Arthur Marini perguntou, o tratamento precoce contra a Covid-19 é eficaz? Ou a maioria das notícias são fake news? Então, aí vou repetir, né? Porque eu já tinha falado sobre isso. Tratamento precoce existe, porém não existe eficácia de cloroquina, ivermectina e hidroxicloroquina. Isso não tem efeito. O tratamento precoce seria tratar aqueles pacientes que têm sintoma, com as medicações que a gente já conhece, e também tratar precocemente aqueles pacientes que a gente percebe que está evoluindo para a gravidade. Porque a gente consegue, assim, com alguns exames, com o próprio exame médico, já aferir se aquele paciente está ou não evoluindo para sintomas graves. Isso é o tratamento que existe cientificamente precoce contra a doença. Não existe, de novo, não existe eficácia de ivermectina, de cloroquina, de hidroxicloroquina contra a Covid. Isso não existe. Se for isso que está chamando de tratamento precoce, isso não existe. Agora, existe sim como tratar precocemente os pacientes com Covid, com sintomas de Covid. E a tendência é ir se descobrindo, né, novos meios. Precisa dar tempo também para a ciência, ela trabalhar até na cultura, qualquer que seja a cultura, qualquer que seja na agropecuária, você vai desenvolver meios e processos de acordo com aquilo que você vai observando. Né? Uma coisa que é importante também é a gente não deixar desenvolver isso para o campo político. Porque acaba ficando aquele negócio assim, mas é ivermectina, é isso, é aquilo, não faz mal, mas também não faz bem. Só que muita gente também descamba para o lado de, como assim não faz mal? Está vendo um caso muito grande de pancreatite, de hepatite, justamente porque as pessoas estão fazendo uso de uma medicação desenfreadamente que acaba acarretando em outras coisas. Se fizer isso acompanhamento com acompanhamento médico, ainda é outra coisa, né? Mas o que está acontecendo é a pessoa fazer lá a automedicação, a Deus dará, e ela acaba achando que está se protegendo de uma coisa e está se complicando em outra. Sim. Aí, reforçando o que você está falando, existe pessoas que têm uma fé muito grande, política, ou não sei o quê, que cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina vai fazer efeito, e começa a fazer uso dessas medicações. Se ela não vai ter problema nenhum com a Covid, não vai ter nenhum outro problema de saúde, tudo bem, ela vai passar bem pela doença, e ótimo que seja assim, mas o problema é aquelas pessoas que evoluem para sintomas graves. A Covid é uma doença que quando evolui para sintomas graves, para a gravidade, ela não é uma doença que ataca exclusivamente o pulmão. Entendeu? A gente tem visto muito paciente com insuficiência renal, muito paciente com insuficiência hepática, entendeu? O próprio vírus de pessoas que não fez uso dessas medicações, mas também o vírus acaba agredindo o fígado desses pacientes.
E aí, quando o paciente já vem de um uso contínuo dessas medicações, ele chega lá na frente com sintomas de gravidade, já com o fígado, com o rim prejudicado por essas medicações, e aí piorando muito mais rápido, e às vezes alguns já evoluíram a óbito, porque somou a agressão que o vírus fez nesses órgãos junto com o uso descoordenado dessas medicações que não tem efeito nenhum. Então, assim, se quer usar, que use com a indicação de algum médico que vai te passar uma dose segura. Entendeu? Agora, cientificamente falando, está comprovado, não tem efeito contra a Covid. Então, as pessoas acreditarem, confiarem na ciência, sempre que se tiver algum sintoma, correr no médico, né? Porque só protegendo a si e ao próximo que a gente vai tentar fazer com que isso diminua. A Ana Paula dos Santos perguntou, essa vacina é obrigatória? Ela não é obrigatória porque no Brasil ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Porém, seria um serviço muito grande aquelas pessoas que se negam a fazer uso dela, né? Todos os estudos de qualquer lugar do mundo foi demonstrado que a vacinação em massa é que muda o curso da doença e que pode fazer a gente voltar a ter uma vida normal. Se a pessoa tem a liberdade de escolher ou não fazer o bem para todas as outras pessoas e não quer tomar, aí é uma escolha dela. E lembrando também que é aquela história, né? O direito dela começa onde, né? Começa e termina o direito do outro. Então ela não quer, mas as pessoas também, as empresas também têm o direito de falar, eu também não vou te contratar porque você não é vacinado. Já está acontecendo isso em alguns países que estão bloqueando a entrada aí de pessoas justamente porque as pessoas não se vacinaram, né? Exatamente. Mais alguma, Mariana? Não, por enquanto então vamos lá. Nós vamos fazer agora, doutor, um bate-papozinho. Então eu vou fazer um comentário e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Assim, numa semana onde falou-se muito assim, de eficácia de vacina A, B, C, de pessoas querendo tomar vacina, escolhendo vacina para se tomar, algumas cidades, tipo São Bernardo, que se adiantaram e falaram o seguinte, ó, você não vai tomar essa vacina? Então você vai pro fim da fila e se quiser vai ser desse jeito. E é aquela história assim, também não é de a gente achar que tá certo ou se tá errado. É muita gente que se tivesse tido a oportunidade de ter sido vacinado, talvez não tivesse um ente, não tivesse perdido um ente, para a gente usar um termo pesado, um idiota desse, falar assim, eu não quero essa vacina porque eu quero outra. Talvez a pessoa que não tiver veio a óbito, ela não teve chance de escolher que vacina que foi, né? Então vamos lá. Todas as vacinas aplicadas até aqui, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, protegem de casos graves de morte por Covid-19. Isso foi demonstrado tanto nos testes clínicos quanto na vida real. Elas têm eficácias diferentes, mas no nível individual. A nível coletivo, elas atingem uma alta eficácia para a prevenção de casos graves, internação e morte. O que a gente pode falar sobre isso, doutor? Isso aí só reforça tudo que a gente já falou aqui, inclusive de novo, né, para ser chato até, de novo falando da cidade serrana, entendeu? Isso tudo que foi falado só reforça o que os estudos estão sendo feitos, comprovado aqui no próprio Brasil. Entendeu? O Botucatu daqui a pouco vai terminar o estudo deles com a AstraZeneca e vai desejo muito que demonstre a mesma coisa do que foi a cidade serrana com a Coronavac. Entendeu? Que o simples fato de você vacinar mais de 70% da população, você diminui por mais de 90% a taxa de mortalidade. É uma coisa assim, acho que está bem comprovada, né? Quanto maior é a taxa de gente vacinada na população, menor é o contágio, menor é a evolução da doença. Exatamente. Né? O mais urgente é acelerar a vacinação e a cobertura vacinal. Aqui a fabricante pouquíssimo importa. Tem que vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Quanto mais gente demora para atingir a cobertura vacinal ideal, mais pessoas não vacinadas irão infectar outras e assim por diante, aumentando o número de casos e mortes. Nós podemos afirmar então o seguinte, que se a gente tivesse, há um tempo atrás, uma cobertura vacinal maior e mais rápida, talvez a gente tivesse um nível de infecção maior? Não, talvez não, com certeza. Com certeza. Com certeza, entendeu? Tá comprovado. Não tem nem como discutir isso daí. Entendeu? Os Estados Unidos, a partir do momento que fez a vacinação em massa, eles não estão nem se usando máscara mais no país. A Inglaterra, a mesma coisa. Agora, sim, por que
que eles ainda estão em um nível de alerta e às vezes a gente vê o número de casos subindo, por causa do surgimento de novas cepas. E aí, esses países que têm uma estrutura para vacinar todo mundo, ou o próprio Brasil, que já teve algumas cidades aí dos estudos, que vacinou todo mundo e ninguém está usando máscara, daqui a pouco eles vão ter que usar. Por quê? Porque vai surgir uma cepa nova que vai driblar essa vacina. Entendeu? Isso aí a gente só está esperando acontecer. Porque, pelo visto, é o que vai acontecer. Entendeu? A P1, o surgimento da cepa de Manaus, que agora passou a ser chamada variante alfa, né? Eles estão dando um número, outra denominação, mas a P1, eles passaram a chamar ela de variante alfa, ela driblou todo o sistema imunológico da variante inicial que veio da China. E por isso que teve esse segundo surto agora lá em Manaus, no começo desse ano. Entendeu? Existe a variante Delta, que está vindo do Peru, eles acreditam que veio do Peru, que ela é uma variante que ela é muito mais transmissível do que a P1. Entendeu? Isso é preocupante, porque se essa transmissibilidade também burlar a imunidade que as pessoas que se contraíram se ela consegue reinfectar quem já teve a P1 ou outra variante, a gente vai ter novos surtos semelhantes ou pior do que a gente teve com a P1. Então, assim, só vacina, e tinha que ser o mais rápido possível e o maior número de pessoas possível, vai poder diminuir a pandemia e barrar esse processo. Mariana, só reforçando o pessoal, é um assunto interessante, é um assunto longo, né? E que a gente está aqui para tentar tirar a maior quantidade de dúvidas possíveis. É um espaço que nós estamos abrindo, não só para a saúde agora, mas como nós vamos abrir para vários outros meios. Então, se você tiver perguntas, pedimos assim, encarecidamente que você compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas que você puder e nos auxilie enviando perguntas. Vamos lá, Mariana? A Ana Paula dos Santos fez umas 4 perguntas. A primeira, tem alguma vacina que a dose é única? Se sim, ela faz o mesmo efeito que as outras que têm 2 doses? Faz o mesmo efeito, sim. Faz. O problema é que, nesse mundo que a gente vive, obviamente que quem criou essa vacina vai cobrar mais caro, e o mundo inteiro precisando de vacina, obviamente vai faltar mais vacina dela do que de outras vacinas de 2 doses. Ela fez uma outra. As crianças não podem tomar essa vacina? E sim, por quê? Ainda não podem, e não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. Por que as crianças ainda não estão sendo vacinadas? Por 2 motivos básicos. O primeiro motivo, durante toda a pandemia foi visto que essa faixa etária, as crianças, elas têm um número muito pequeno de crianças que se contaminam e também de mortalidade. Então, por isso, todas as vacinas que foram desenvolvidas, elas foram testadas primeiro naquele grupo de pessoas que mais morriam, entendeu? Então, as primeiras vacinas, elas sofreram um teste em massa muito grande no grupo de idosos. Então, todas as vacinas foram desenvolvidas nesse sentido. Agora, depois que já se liberou, já se vacinou para esses grupos, é que as fabricantes estão testando em criança. Então, já a gente vai ter novidades aí e provavelmente vai poder vacinar a criança. Mas, por enquanto, não está se vacinando, porque ainda não se tem a segurança necessária, né? As fabricantes ainda não fizeram os estudos necessários para poder liberar a vacina para as crianças. É só por isso. Até a ciência, ela também foi... Tem que ser segura, foi forçada a trabalhar toque de caixa e... Exatamente. Na segurança é melhor não, por enquanto. Exatamente. Também tem uma do Instagram que é: quem se curou do Covid-19 tem que esperar quanto tempo para aplicar a vacina? 30 dias. Essa é mais ou menos, a gente pede mais ou menos isso daí. 30 dias depois que se curou para poder aplicar a vacina. E também, assim, não é comprovado que a pessoa que teve Covid, ela criou anticorpos. Exatamente. Né? Exatamente. A gente orienta que se vacine, sim. Sim, né? Uhum. Mais alguma, Mariana? Não, por enquanto Então só. vamos lá, ó. Mais do que nunca, bom, a vacina é um pacto coletivo. É aquele lance de eu te protejo e você me protege. Nisso a gente acaba protegendo, inclusive, os grupos que ainda não podem se vacinar, como as crianças e pessoas portadoras de doenças que impossibilitam a imunização. Quanto mais você atrasa a sua vacinação, esperando um imunizante melhor, mais tempo você fica exposto ao vírus e, por consequência, se infectando pessoas ao seu redor. Ou seja, aquela história de
gente que liga na fila e fala, ó, qual que é a vacina que está aí hoje? Né? Ah, é AstraZeneca, é Coronavac, ah, então eu não quero. Ou gente que está na fila e fala assim, chega na hora e fala, eu não quero vacinar dessa. Eu acho que não é hora disso, né, doutor? Não, de maneira nenhuma. Ainda mais agora que falta insumo, falta vacina, entendeu? Assim, por tudo que a gente já explicou aqui, que a vacina, mesmo as menos eficazes, tem um dos efeitos excelentes no controle da pandemia, não é o momento, não é hora para se escolher, entendeu? Que dose, que vacina que eu vou aplicar. Porque isso daí só atrasa e só prejudica ainda mais o controle da pandemia, entendeu? E é importante ressaltar também que é o seguinte, a ciência ela precisa de um prazo, né? Porque igual fala assim, quanto tempo, se a gente vai ter que vacinar todo ano ou não? A gente tem, por exemplo, a febre amarela, que não é todo ano que a gente toma vacina, né? São 10 anos. Mas por que são 10 anos? Porque houveram estudos e que a gente conseguiu comprovar que a imunidade ela ia, né? Na verdade, depois, parece que foi o ano passado, ano retrasado, eles perceberam que até por um período maior que 10 anos. Certo. Entendeu? Então, da Covid-19 ainda é cedo para falar se vai ser igual a H1N1. Acredita-se que sim, pelo surgimento assim, constante de novas variantes e que aparentemente elas estão sim dando um jeito de burlar a imunidade daquelas pessoas que já se contaminaram. Espero que não, né? E a própria história vem mostrar, né? Por se tratar de um problema respiratório, o próprio problema que teve com H1N1 e outras doenças respiratórias, vem demonstrado que, assim, a forma com que a população se comporta, ela vem favorecendo também o surgimento de novas cepas, né? Sim. Alguma pergunta mais, Mariana? Não. Bom, vamos chegando então ao final da nossa entrevista, agradecendo, assim, a disponibilidade do doutor. Sabemos o quão corrida está a vida de um médico hoje, que assim, não anda tendo tempo para nada, agradecendo muito porque vocês colocam a vida de vocês em risco pela nossa vida, dar os parabéns a todos os profissionais de saúde, sem exceção, assim, muita tristeza sabendo que nós perdemos amigos nossos que não tiveram tempo, talvez até por uma preocupação muito maior com a vida do outro que com a própria vida, mas a gente sabe deixar um legado e hoje a gente entende, né, e torcemos demais para que, mais uma vez, os profissionais da saúde tenham o devido valor, tenham respeito, a gente já está compreendendo que eles já têm bastante. Oi, Mariana. A Elisângela Borges perguntou, boa tarde, doutor, você acredita que vai surgir mesmo a terceira dose da Coronavac? Boa tarde, eu acredito que não. Eu acredito que talvez haja necessidade de se vacinar anualmente. Talvez eu acredito mais nisso, não numa terceira dose. Que ela seja frequente como outras vacinas, né? Isso. E aí, a gente chega ao fim da nossa entrevista, terminando nossos agradecimentos ao doutor, a todos os profissionais da saúde, a disponibilidade dele. Lembrando que as entrevistas chegam ao fim, mas as suas perguntas não. Você pode continuar enviando as suas perguntas, talvez novas perguntas surjam no momento que você assista esse vídeo com mais calma, com mais paciência, e vocês podem continuar enviando para a gente, que a gente com o tempo envia para o doutor, e ele vai enviando as respostas para a gente vai postando e encaminhando. Doutor, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo tempo, a disponibilidade do tempo. A gente sabe que domingo é um dia de ficar com a família, apesar que médico hoje, domingo é segunda, terça, quarta, né? Então todo dia hoje de folga é um dia para a gente descansar, mas eu acho que é um momento importante da gente também tirar a dúvida da população e se tornar um pouco disponível também para que a gente possa diminuir. Lembrando, pessoal, essa meninada que está colocando a vida em risco e a vida do próximo, a gente vê nas redes sociais aí, ó, festa atrás de festa, pessoas que, de certa maneira, nos deixam tristes porque mostram que não tem nenhum compromisso e ainda tem o disparate de publicar isso em rede social, né? Ó, eu tô aqui na festa junina, ó, eu tô aqui no aniversário. Tudo bem, não é só você, todos nós esperamos um dia ter a liberdade de poder sair de casa novamente, de poder compartilhar alguns momentos nossos. Mas agora é momento da gente se condoer da dor do próximo e entender que tem pessoas aí que perderam a vida justamente porque outras pessoas não tiveram esse cuidado. Com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, André.
é um prazer enorme assim, poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, poder ajudar mais uma vez a população. Como o André falou, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar para ele, pode mandar para mim nas redes sociais, a gente está disponível para responder. A ciência, a saúde e tudo isso que está acontecendo não é nada estático. De repente a gente está conversando aqui, está assumindo certos posicionamentos hoje que amanhã a gente pode mudar, entendeu? Como foi nessa pandemia. Então, assim, a gente tem que sempre estar aberto ao conhecimento. Né? A gente sempre tem que estar aberto a querer aprender mais e aplicar o que for melhor daquilo que está sendo estudado. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma coisa que queira perguntar depois, pode mandar tanto para o André quanto para mim, que a gente responde na medida do possível. Muito obrigado por ter convidado. Até mais, gente. Um forte abraço a todos e excelente final de semana.